Bom dia, irmãos. Mais um dia na presença do Senhor, né? Hoje vamos fazer 1 Crônicas, capítulo 24 e versículo 31. Vamos fazer um Pai Nosso antes? Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 24, o título é Davi divide os sacerdotes em 24 turnos. E o capítulo 31, o versículo 31 também eles lançaram sortes igualmente com seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, e Sadoque, Aimeleque e o chefe dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. O chefe da casa dos pais é bem assim, seu irmão menor. Amém? Também esses foram sorteados da mesma forma que seus irmãos na presença do rei Davi, de Zadoque, de Aimeleque e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas, tanto o chefe da família como o seu irmão mais novo. Amém? Este versículo, irmãos, nos lembra que diante de Deus não há favoritismo. Tanto os mais experientes quanto os mais jovens participam igualmente do sorteio para o serviço no templo. Isso mostra que o chamado de Deus não depende da posição, da idade ou reconhecimento humano, mas da sua vontade soberana. Cada um tem um lugar e um tempo determinado por ele para servir. Amém, irmãos? Então, o que está dizendo aqui? Que Davi divide os sacerdotes em 24 turnos, né? E esse versículo nos lembra que diante de Deus não há favoritismo. Tanto os mais experientes quanto os mais jovens participam igualmente do sorteio para o serviço no templo. Isso mostra que o chamado de Deus não depende de posição, de idade ou reconhecimento humano, mas da vontade soberana, né? Cada um tem um lugar, em um lugar determinado por ele, para servir. Mesmo quando parece que nossa função é pequena ou invisível, Deus vê e valoriza nossa fidelidade. Ele organiza tudo com justiça e propósito. E nenhum esforço feito para Ele é em vão. Amém, irmãos? Então, o que está dizendo, a nossa função pode ser pequena ou invisível, né? Diante do ser humano, né? Mas Deus vê e valoriza, porque o que importa para Deus é a nossa fidelidade. Quando Ele coloca nós para fazer um trabalho, né? Para Ele, nós temos que ser fiel àquele trabalho, né? Nós temos que estar ali todos os dias para fazer o que Deus colocou nós para fazer. Não adianta correr, tem que estar ali todos os dias, porque Ele valoriza a nossa fidelidade, né? Ele organiza tudo com justiça e propósito, e nenhum esforço feito por Ele é em vão, irmãos. Então, nós temos o tempo também, né? O tempo para servir, né? E quando Deus coloca nós numa posição ou numa igreja, porque tem os anciões, né? Tem os pastores, tem os reverendos, ali eles estão para pregar. Deus colocou eles ali para pregar a palavra. E tem os obreiros, tem os
os porteiros. Então, cada um está no teu lugar. Mesmo não sendo visível, Deus valoriza, porque a pessoa é fiel. Ela está ali para fazer o que Deus colocou ela para fazer. Então, o que Deus fala? E Ele não escolhe, né? Deus não tem favoritismo entre nós. Os mais experientes, desde os mais experientes quanto os mais jovens, participam igualmente do sorteio para o serviço no templo, na igreja, né? Isso mostra que o chamado de Deus não depende da posição, idade ou reconhecimento humano, mas da vontade soberana. Cada um tem um lugar e um tempo determinado por Ele para servir. Amém, irmãos? Então, Deus valoriza, mesmo sendo a função pequena, invisível, Deus vê e valoriza a nossa fidelidade. E tudo que Ele faz com justiça e propósito. Nenhum esforço que você faz para Deus é em vão. Amém, irmãos? Então, devemos servir o Senhor da melhor forma, né? E de boa vontade. Não, nunca mostrar má vontade, sempre de boa vontade. Porque Deus vê tudo o que nós fazemos e Ele valoriza, mesmo sendo invisível. Amém, irmãos? Devemos fazer com boa vontade. Glória a Deus, é o que eu entendo hoje. Vamos fazer uma oração? Senhor, ensina-me a confiar nos Teus planos e a servir com humildade, sabendo Tu vês cada detalhe da minha vida. Ajuda-me a ser fiel no lugar onde me colocaste. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe o nosso dia, irmãos, e a nossa tarde. Glória a Deus. Deus abençoe.